Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui gravando mais um podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Estou falando diretamente da cidade de Bauru, aqui dos estúdios da Brothers TV. Eu sou a Roberta Rodrigues, eu sou pedagoga, sou escritora, apresentadora desse podcast e hoje eu tenho uma convidada super especial aqui. Eu falei no meu Instagram que eu estou me sentindo lisonjeada, estou me sentindo chique hoje com a convidada que eu tenho aqui. Uma mulher forte, uma mulher resiliente, uma mulher linda, simpática, uma mulher de fé. Mas daqui a pouco eu vou apresentar ela para vocês, tá bom? Quero falar rapidamente aqui sobre o meu trabalho, sobre os livros que eu tenho escrito como escritora, como pedagoga. Não vou me deter aqui falando muito dos meus livros, porque eu tenho pouco tempo e a convidada de hoje é muito especial, gente. O meu primeiro livro foi esse aqui, A Depressão Aconteceu Comigo, uma história da minha vida, uma experiência de fé que eu tive diretamente com Deus. Ele me ensinou muitas lições de vida a respeito da depressão. Então é um livro de estudos a respeito da depressão, mas também contando um pouquinho da minha história. Então, se você está passando por depressão, não perca esse livro. Vou deixar aí para vocês na descrição desse vídeo, tá bom? Escrevi também esse livro aqui sobre mulheres. 30 histórias de 30 mulheres, mulheres que transformam, mulheres que foram transformadas para transformar, mulheres também fortes, resilientes, mulheres que passaram por luto, passaram por abusos, mulheres que passaram por muitas lutas na vida e deixaram lições de vida. Esse livro aqui também é muito lindo e vale a pena ser lido. E como mãe, né, como professora, como educadora, eu tenho escrito alguns livros para as crianças. E o meu primeiro livro foi esse daqui, A Menina que Não Gostava de Ir à Escola, que ensina as crianças a gostarem de ir para a escola. Minha filha passou por isso, ela teve um período da vida dela que não queria ir para a escola, e ela conheceu uma criança que não gostava de ir para a escola, e ela conheceu essa criança que tinha um problema de saúde, por isso que ela não podia ir para a escola. E a partir desse dia que ela conheceu essa criança deu uma lição de vida para ela, mudou todo o conceito dela de como é importante ir à escola, como é importante ter saúde para poder levantar todos os dias e ir para a escola. Então é um livro de ensinamento para as crianças. Também escrevi um livro sobre bullying. Nós, como professores, educadores, pedagogos, nós, como pais, nós temos que combater o bullying nas escolas. Na verdade, temos que combater o bullying em qualquer lugar. E esse livro ensina as crianças a combaterem o bullying, a não fazerem bullying, mas também a se defenderem contra o bullying. Aqui eu ensino às crianças como elas são importantes, como elas são especiais, cada uma do seu jeitinho. Então, A Lagarta que Sofria Bullying na Escola é um livro muito lindo que fala sobre bullying. Esse livro aqui, Minha Gatinha Marie, é um livro que eu escrevi para minha filha, de como ela encontrou a gatinha dela durante a pandemia. A gatinha estava abandonada no lixo, nós a levamos para casa e a Marie trouxe muita alegria, muita amizade, muito companheirismo para minha filha. E naquele momento de pandemia, né, que nós ficamos todos presos, a Marie foi uma gatinha que trouxe muita ternura para nossa casa. Então esse livro aqui é muito engraçadinho e todas as crianças também precisam ler. E o meu último livro foi esse daqui, o Pedro, Menino do Coração Nordestino, que conta a história de um menino aqui da nossa cidade de Bauru, que tem uma cordeuteca aqui na cidade, recebe visitações das escolas. Essa cordeuteca tem mais de 3.000 títulos de cordéis. O Pedro é um menino apaixonado pelo Nordeste, pelo povo nordestino. Ele ensina as crianças a fazerem cordéis. E aqui nesse livro eu retrato, né, a história do povo nordestino, a história do Nordeste, eu conto a resiliência do povo nordestino. Então é um livro bem brasileiro, que retrata a nossa cultura, é um livro que vale a pena ser lido e o meu sonho é que esse livro aqui chegue nas escolas, porque é um livro muito lindo, muito bom, de muito ensinamento também, para que as crianças não desistam dos seus sonhos, tá bom? E esse livro aqui, ó, daqui a pouco vou dar para minha convidada super especial que eu tenho aqui hoje comigo. Bom, como eu falei para vocês, né? Hoje, esse episódio é muito especial para mim, porque faz tempo que eu quero trazer essa convidada aqui comigo, para vocês que acompanham Elas por Elas. E hoje eu tenho a honra, né, de receber essa mulher que escreveu seu nome aqui na nossa cidade. Ela tem uma trajetória marcada por coragem, por fé, propósito, e ela representa uma geração de mulheres que ocupam espaços de poder com seriedade, resiliência e, claro, muita responsabilidade.
É a Suelen Rossim, que eu tenho aqui hoje comigo. Ela é natural de Dourados, do Mato Grosso do Sul. Ela foi criada aqui pertinho, na cidade de Birigui. E ela sempre foi movida pela comunicação. É uma comunicadora formada em jornalismo. Destacou-se como apresentadora e repórter da TV Tem, aqui em Bauru, onde ela ficou conhecida pela sua voz firme, mas também pela sua postura ética. Em 2018, ela decidiu trocar o microfone, gente, pela política. Ela vai contar pra gente como que foi isso. Um movimento ousado, mas que transformou a sua vida e transformou também a história de Bauru. Naquele mesmo ano, ela concorreu ao cargo de deputada estadual e mesmo sem se eleger, ela deu início, né, à sua caminhada pública. Em 2020, ela foi eleita prefeita de Bauru com uma votação expressiva e não foi qualquer vitória, não. A Suelen tornou-se a primeira mulher a assumir a chefia do executivo da nossa cidade. Olha que chique. Em 2024... ela foi reeleita já no primeiro turno, com mais de 94 mil votos, mostrando a força da sua liderança. Ela é cristã, conservadora, ex-cantora gospel, mas eu sei que ela continua cantando ainda, porque cantora não pode ser ex, não. Tem que estar sempre cantando, sempre louvando. E ela já presidiu a ala feminina estadual do Patriota e hoje ela está afiliada ao PSD. A Suelen também enfrentou aí o lado mais cruel da posição política, né? Claro, né? Ela foi alvo de ataques racistas após a sua eleição, mas ela respondeu com firmeza e dignidade, mostrando que não se calaria diante das injustiças, não. E hoje, além de prefeita, ela é comunicadora, líder e vive um momento muito especial, gente. Ela é recém-casada, e ó, um mesinho de casada. Então, hoje a gente te parabeniza aqui, recebe nossos votos aí de felicidade, de bênção de Deus nessa nova fase pessoal da sua vida. E é com muita alegria, muita admiração, muita gratidão a Deus, primeiramente, que eu te recebo hoje, Suelen, aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vinda. Obrigada. E essa entrevista é uma homenagem aí à sua história, à sua força e à inspiração, né, que você tem representado para tantas mulheres. Obrigada, Roberto. Obrigada, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui. Finalmente saiu nossa agenda, né? Sim, é. Fazia tempo, mas saiu. Tempo que a gente eu queria estar aqui com vocês, até porque acho maravilhoso a gente poder encontrar mulheres como você que escreve livros, que leva essa mensagem de esperança, que fala da importância da mulher, né? E com uma base, uma estrutura cristã, né? De levar a palavra para as pessoas de uma forma especial. Então, obrigada pelo convite, por todas as palavras aí, né? É muito gostoso poder estar aqui e falar um pouquinho do que, de certa forma, Deus tem feito na minha vida. E a Suelen, além, né, da política. Tem exatamente. Uma história eu quero conhecer a Suelen, né? Você já falou, a gente vai falar um pouquinho de política, hoje a gente fala um pouquinho da Suelen. Isso, eu não porque é gostoso também. Não quero falar muito de política, não. Quero falar da Suelen. Eu quero, primeiramente, como eu falei, parabenizar, né, o seu casamento. Você casou no mesmo dia que meu filho. Jura? Meu filho estava casando e você estava casando também, no mesmo dia. Eu fiquei lisonjeada. Falei, você casou no mesmo dia da prefeita. Mesmo dia, no mesmo horário. Que bacana. Olha que legal. E como que está sendo viver esse momento, né, de recém-casamento com a sua vida pública, com tanta agenda que você tem? Pois é, eu acho que é um momento muito especial, né? Eu nunca escondi de ninguém que sempre foi um desejo formar família. Isso sempre esteve nos meus planos. Aliás, o que estava nos meus planos de fato era casar e ter uma família e não estar na política, Com certeza. Mas eu digo que Deus inverteu a ordem. Inverteu a ordem, né? Mas acho que Deus faz tudo no seu tempo. Com certeza. Né? Então, eu estou vendo uma estação de realização, de cumprimento de promessas, porque eu defendo a família. Eu acho que a gente não foi feito para ficar só, com certeza. Né? Eu acho que, pelo contrário, a gente foi feito para formar família, né? Para batalhar, sempre para gerar filhos, né? Construir uma história, deixar um legado. Então, está sendo muito especial e hoje, nesse momento, né, com quase um mês de casada, eu consigo entender muitas das coisas que eu vivenciei na minha vida e que, de fato, eu estou vendo o tempo de Deus. E o tempo de Deus, como a gente fala, é um tempo perfeito. É o melhor. Era para ser este momento, para ser dessa forma. Então, a gente está bem feliz, que graças bom, a Deus. Né? Agora, se adaptando à casa, né? Porque a última... imagina, eu estava morando com meus pais, então a rota agora é minha casa, então é uma experiência muito gostosa. Nova, né? Estou vivendo uma estação de muita alegria mesmo, né? Realizamos um casamento mais estrito para a família, amigos muito próximos.
Então, celebramos bastante. Acho que Deus ama casamentos. É verdade. Então, foi uma tarde, de noite bem especial. Inesquecível. Inesquecível. Ah, que lindo, que lindo. Parabéns, viu? Obrigada. Mas antes de você entrar na política, você já era uma figura conhecida aí na cidade como jornalista. Eu queria saber, primeiramente, o que te levou a escolher o jornalismo? Por que você quis ser uma jornalista? Eu sempre fui apaixonada pelo jornalismo, sem ao menos entender de fato o que ele representava naquela época. Eu tinha 2 opções, né, que eu sonhava em fazer. Primeira opção sempre foi a comunicação, sempre foi jornalismo. E segundo era a fonoaudiologia, coisas distintas, né? Mas tem a ver com a fala, né? Tem a ver com a fala, né? Mas o jornalismo sempre foi uma paixão. Eu achava muito interessante você olhar, você saber da informação. E sempre foi jornalismo para a TV, né? Que era mostrar a imagem, falar da notícia. Eu cresci na igreja, meus pais são pastores. Sim. E a gente tem o hábito de se comunicar muito, né? Eu peguei o microfone aos 12 anos de idade para ministrar louvor, para abrir o culto na igreja. Então, eu sempre achei que o jornalismo poderia agregar na minha vida, estudar nessa área, mas a minha ideia era, naquele momento, servir como comunicadora no universo cristão, nas igrejas, né? Então, Deus me deu a oportunidade, não inicialmente, porque eu cheguei a fazer 2 anos de administração, a cidade que eu morava, na época a faculdade ficava muito longe, né? A gente não tinha condições de estudar, enfim, morar fora. Eu fiz 2 anos de administração de empresas, e aí, quando os meus pais foram transferidos para a região ali de Birigui, eles são pastores, então passaram por algumas cidades, abrindo igrejas. E aí lá fiquei sabendo que tinha faculdade de jornalismo, não pensei 2 vezes. Parei a administração, iniciei a faculdade e vi também mais uma vez um cumprimento de uma promessa, porque era um sonho naquele momento muito distante para mim. Sim. E comecei a faculdade, assim, me apaixonei, acabei levando essa vocação para a área da televisão, que era uma coisa que eu queria bastante, e me surpreendi, assim. Fiquei por 8 anos, né? Uau. 8 anos, e as coisas aconteceram tudo muito rápido, né? Eu estava no 4º ano de faculdade, fui fazer um estágio, passei um processo seletivo naquela época na TV Tem. Eram 12 participantes, consegui fazer o processo seletivo, entrei como estagiária, terminou meu estágio, no mês seguinte eu já fui contratada para ingressar a equipe da TV. Olha então só. foi assim, um grande aqui em presente. Bauru, foi aqui em Bauru? Na verdade, não. Eu fiz a faculdade em Araçatuba. Tá. Aí fui para Sorocaba, contratada lá, fiquei 3 meses. Fui transferida para Araçatuba novamente. Comecei a ser repórter de rua já lá, né? Não passei pela redação, fui direto para a rua como repórter. Fiquei 1 ano e 8 meses em Araçatuba. Aí fui transferida para Itapetininga, que é quando eu comecei a apresentar telejornal, ancorar jornal. Foi lá em Itapetininga, que fiquei por quase 2 anos. Aí de Itapetininga eu fui transferida para Bauru. Nossa, foi né? assim que você veio parar foi na assim cidade que eu vim de parar Bauru. em Bauru. Eu tinha pedido, na época, e até um testemunho, né? Porque os meus pais moravam em Birigui, final de semana sim, final de semana não, eu ia saía de Itapetininga e vinha para Birigui até então. Para passar o final de semana com eles. Que, na verdade, eu não morei em Birigui. Meus pais moraram. Eles que moraram lá. Bastante tempo. Eu fiquei, acho que 6 meses, num período muito curto de transição. E a minha vinda para Bauru já foi um testemunho, porque eu me lembro como se fosse hoje. Eu gosto de contar esse trecho, porque eu saía sempre. Terminava o jornal em Itapetininga, eu pegava a estrada, andava 5 horas para passar o final de semana com os meus pais, na minha igreja, para cultuar. Terminava o culto 10 horas da noite, em média, né? Sempre 9h30, 10 horas. Eu pegava o carro e voltava 5 horas de viagem para Itapetininga para começar a trabalhar na segunda-feira de manhã. Nossa. E nenhum desses trajetos, isso por quase 2 anos. Final de semana sim, outro não. Sozinha dirigindo, pegava Marechal Rondon e ia porque para mim era importante estar perto da família, sim. né? Perto da minha igreja local. E eu me lembro que um dia eu acabei dormindo no volante, na volta. Eu tinha o hábito de sair de Birigui, né? 2 horas de viagem, parar no Graal, aqui em Bauru. E um desses dias na minha cabeça estava assim, eu estava chegando para entrar no posto, tomar um café, né? Para depois seguir viagem, mais 3 horas de viagem à frente. E eu dormi debaixo do viaduto da Rodrigues. Eu ultrapassei, passei o posto de combustível. Quando eu vi, eu estava parada. Uau.
com metade do carro na pista e metade no acostamento. Olha. E eu tinha dormido ali. Aí na hora eu despertei, obviamente, peguei a estrada, dei sequência. Que susto. Cheguei no dia seguinte pro meu chefe e falei, olha, eu dormi no volante, eu tô muito exausta e eu preciso conciliar a música, que é o ministério, conciliar estar com a minha família, conciliar a minha profissão. Então, se eu puder estar mais perto, uma cidade mais próxima, isso me traria mais condições e mais segurança de vida. Eu disse isso a ele, e eu me lembro que naquela época eu estava num período de jejum de Daniel, que é para quem é cristão sabe do que eu estou falando, de 21 dias, justamente que eu estava pedindo respostas ao Senhor, de que eu estava muito cansada nesse meu trajeto, né? Eu, no meu 21º dia, para encerrar o jejum, eu estava iniciando a apresentação do telejornal em Bauru. Não tinha nem acabado o jejum. Não tinha nem acabado o jejum. Nossa. Eu disse a ele, ele falou, vou falar isso com a chefia, né? Falar que você tem interesse, tem algum lugar mais próximo, de repente Marília ou São José do Rio Preto, né? E tal. E aí o meu chefe, dentro desses 21 dias, me chama e fala, temos uma oportunidade para você em Bauru. Olha que plano E eu não de queria Deus. deixar a apresentação, porque era uma paixão para mim apresentar o telejornal, mas eu sabia que existia uma concorrência grande. No entanto, a minha transferência veio para apresentar o Jornal do Almoço. Então, nada ia mudar. Pelo contrário, eu estava dando um salto na minha carreira, no sentido de vir para uma cidade maior, né, uma praça, como a gente chama, em que eu continuaria apresentando o jornal, né? Então, poucas pessoas sabem, eu falei pouco sobre isso, mas é realmente um testemunho. A minha vida para Bauru foi uma vinda que hoje eu entendo que era uma vinda com propósitos, né? Com certeza, teve que quase aconteceu um acidente, pois né? Para eu despertar, pedir, porque às vezes a gente tem uma coisa até interessante de dizer. A gente acha que só a gente tem que fazer a nossa parte. Que Deus tem que fazer a parte dele. Mas a gente precisa fazer a nossa parte também, né? A gente precisa compreender que se esforçar o máximo que você pode, mas também ser uma voz que vai abrir portas. Se eu não tivesse a sensibilidade de compartilhar o que eu estava vivendo, de dizer, olha, se tiver uma oportunidade, isso não vai ofender ninguém, você precisa de uma oportunidade, se tiver a oportunidade. E fui lembrada no momento oportuno e hoje eu estou aqui. Graças aqui a Deus. E aí você veio para cá, mas como que você foi para a política? Tipo, você estava bem no jornalismo. No melhor momento da carreira. Muito bem resolvida com relação, né, ao meu trabalho. O que aconteceu? Apresentando um jornal de ótima audiência na época. Com certeza. Mas você sabe que eu sempre fui de viver os propósitos de Deus. Nunca tive medo, né, de mudar de estação, mudar de cidade, né, de mudar de opinião eventualmente. E eu estava num momento bastante importante da carreira. Do auge da carreira. Mas, ao mesmo tempo, dentro de mim, sempre queria um passo a mais, né? Mas eu ainda não estava identificando se esse passo seria na comunicação, Deus trabalhando, né? Já, né? Se era sair do jornalismo e ir para o entretenimento, na apresentação. Naquela época, estava começando essa onda de internet, mas não era uma coisa muito palpável. Sim. No entanto, eu acabei... eu me lembro que eu recebi um convite e, obviamente, falei, em hipótese alguma, né? Eu estou do outro lado, estou do lado que cobra e não está a fim de ser cobrada, né? Então, não era um projeto de vida em nenhum momento. Mas, no fundo, era como se uma voz me dissesse assim, por que não? Né? Porque a gente vive num conforto. É confortável estar do lado de cada cobrança. Verdade. E eu posso garantir, é muito desconfortável estar do lado de ser cobrado. E está tudo bem, porque quem tem cargo tem carga. Mas as pessoas precisam compreender que existe um preço a ser pago em estar na vida pública. Estar na vida pública, na política, o preço é ainda maior. Porque você perde, muitas vezes eu era, de certa forma, super elogiada enquanto apresentadora, as pessoas acompanhavam o telejornal. E quando você vem para o outro lado da política, a sua credibilidade é bastante criticada. É mais criticada do que elogiada. É verdade. Né? Mas eu acho que Deus foi treinando a mim mesma ao longo desse tempo para entender que as críticas fazem parte. E aquelas que forem construtivas, a gente pega os tijolinhos e constrói. As que não forem, a gente simplesmente ignora. Exatamente. E eu tenho isso muito claro na minha cabeça. Isso em tudo na vida, Em tudo na vida. Mas aí eu recebi o convite, obviamente, não quero. Mas ficou ali uma pontinha que eu falo que hoje é o Espírito Santo, que dizia por que não, né? E à medida em que o tempo foi passando, eu tive minha mãe, meu pai, um incentivo, né? E eu falei, vamos viver essa virada, né? Não sei como vai ser. Uau. Eu lembro quando eu fui pedir demissão, eu disse assim, olha, se eu pensar em mim, eu vou continuar aqui, porque a proposta para continuar é muito boa. Mas se eu pensar no coletivo, talvez seja uma oportunidade, né? Porque a cadeira nunca vai ficar vazia. E aí eu topei. Agradeci,
fiquei 15 dias fora do vídeo, mas ainda trabalhando, né? Cumpri meu aviso na época e tô aqui, né? Uau. Então, ou seja, que realmente era uma escolha. Lógico que em 2018 eu disputo a eleição para deputada. E lógico que naquele momento, quando eu perdi a eleição, fiquei como suplente, veio o questionamento, será que eu fiz a melhor escolha? Né? Mas, ao mesmo tempo, eu nunca tive dúvida de que existia uma direção de Deus para aquilo, né? Isso te dá muita paz. É verdade. Mas foi uma decisão difícil. Eu Quando imagino. eu disse tchau, eu entrei no gabinete, não, né? Entrei no camarim. E começou a chorar. Chorei horrores, mas foi um choro de, acho que é isso que Deus tem e vamos seguir. E era mesmo. Né? Porque ainda assim, as pessoas pensavam, você saiu da TV por conta da política. Já existia no meu coração uma certa ansiedade da saída. De fazer algo na verdade, eu sentia que aquele era o meu tempo. Entendi. Meu tempo se encerrou. Mas eu havia programado isso no final do ano. Eu acabei antecipando por conta do período eleitoral. Olha só. Então, já era um desejo. Eu estava vendo assim, ó, o meu tempo aqui nessa estação, na TV, acabou. Mas eu tinha programado um pouquinho mais para frente. Aí antecipei um pouco. Uau. Né? E os seus pais vieram morar em Bauru por causa... eles acabaram tendo... Aqui, eu falo que eles tiveram que tomar essa decisão porque... Pra ficar perto de você, né? Porque eu me coloco no lugar deles, Sim. né? Talvez quando tiver filhos eu vou estar mais ainda no lugar deles, né? E para entender que, imagina, eu ganho a eleição aqui, eu morava sozinha, né? Aqui em Bauru. E eles pensaram, agora, como que a gente vai deixar? Ela vai precisar, né? Quando a Suelen terminar a rotina na prefeitura, ela vai para casa sozinha. Exatamente. E eles sabiam o peso disso. Realmente, eles mudaram a rota, de certa forma. Eles tinham uma igreja bastante estabelecida lá. Em Birigui mesmo, em eles estavam Birigui, lá. né? O ministério deles se iniciou lá. Eles são pastores há muitos anos. Mas aí eles abriram a igreja nós já tínhamos um núcleo aqui, a gente já tinha um trabalho aqui, que inclusive eu mesma fazia uma vez por semana. Depois eles começaram, antes da campanha eleitoral, eles já estavam para implantar a igreja em Bauru. Então, a igreja já era uma realidade. Quando eu ganhei a eleição, a realidade passa a ser que eles decidem mudar a sede do ministério para Bauru. Hoje a sede é aqui, para poder estar um pouquinho mais perto de mim. Que bom. Né? De fato, fizeram uma grande renúncia. O que os pais não fazem pelos filhos, pelos filhos, para estar aqui. Para eu Que poder benção. chegar em casa depois de um longo dia de trabalho e ser acolhida. Que lindo. Né? E isso me fortaleceu ao longo Com dos certeza, 4 anos. com certeza. Foi junto com eles que eu passei o período eleita na pandemia, né? Que Porque foi as muito decisões, difícil, né? as opiniões são coletivas, mas as decisões elas são individuais. Então, assim, tem horas que só eu tenho que decidir. Sim. E você ter o respaldo da família nesse momento é fundamental. É verdade. Né? Ter uma mãe que ora com Nossa. você, um pai que faz de tudo para te Faz toda a proteger, diferença. uma irmã e um irmão que te apoiam. Eu continuo cantando, a gente continua fazendo os projetos musicais. Eu não queria parar de fazer. A gente, inclusive, está programando gravar o nosso DVD de 25 anos de ministério. Que chique. Então, as duas coisas, elas continuam caminhando. Então, ter eles perto me possibilitou de não abandonar a minha essência, os meus princípios, aquilo que eu sou. Porque eu estou prefeita. Exatamente. Né? Existe uma fase que ela vai se encerrar. E a Suelen tem outras tantas coisas para fazer. Tem que continuar. Eu sei como é que é isso, porque eu também sou cantora. Então, olha então coisa a gente boa. não consegue ficar longe da música. Impossível. Não consegue. E você foi a primeira mulher prefeita de Bauru. Isso daí tem muita responsabilidade. Você sentiu mais resistência ou você sentiu assim, um apoio quando você assumiu? Eu acho que as pessoas não estavam preparadas para entender um pouco a mulher à frente de uma liderança. Mas isso não é uma questão só de Bauru, isso é uma questão que são outros níveis, mundo, né? Em todos os lugares. As mulheres ainda têm muita resistência quando elas ocupam funções de liderança. É verdade. Então, primeiro que eu acho que nós superamos o fato dos bauruenses, em maioria, né, optarem, escolherem o meu nome. Isso já significa que ter uma mulher era uma barreira que foi superada, né, pelos eleitores naquele momento. Mas quando você vai para os bastidores, a política ainda é muito machista nessa posição com relação às mulheres, né? E então aconteceu vários episódios, né, da pessoa falar assim, olha, fazer uma reunião comigo e falar, mas você vai participar sozinha? O vice-prefeito não vai participar, né? De imaginar quem que é o prefeito. No final, é a prefeita. Então, várias ocasiões parecidas aconteceram bastante. Posicionamentos de algumas pessoas com relação, né? Eu falo assim, falas que são ditas que jamais seriam ditas se fosse um prefeito, fosse para um homem, né?
Mas é uma barreira que a gente vem superando, e eu falo sempre isso. Eu sinto que a minha eleição abriu uma porta para muitas mulheres nesse cargo de executivo. A gente tem mulheres vereadoras, mas esse cargo de decisão, né, de posição de gestão, é uma porta aberta que, graças a Deus, Bauru já pode dizer que abriu para que outras mulheres possam acessar esses espaços e encontrarem uma resistência menor, porque ela ainda existe, né? É como se você tivesse que provar 2 vezes que essa decisão é uma decisão de fato segura, que não foi uma decisão emocionada de uma mulher, né? Porque tem isso, a mulher é emotiva, muito emocionada, a mulher é muito sensível. E será que ela tomou essa decisão no momento bom? Sim. Será que ela não está muito estressada porque ela está de TPM? Eles sempre pensam isso. São várias das coisas que falam com relação às mulheres na liderança. Então, acho que a gente avançou muito nesse sentido. Certeza. Mas ainda existe uma resistência e a gente que é mulher sente muito. E não estou falando só de mim na política. Sim. Se você encontrar uma delegada, ela vai se identificar com as mesmas coisas que eu, né? E em qualquer mulher que ocupe uma função de decisão e de liderança. Verdade. Porque em alguns momentos eu faço reuniões em que eu sou a única. Muita gente reúne vários prefeitos, dependendo das regiões, você vai encontrar só homens e só uma mulher. Então é muito comum uma foto que eu estou sozinha, aquele monte de homem cercando. E nunca é sobre a mulher ocupar o espaço do homem. É a gente não ser privada de ocupar os mesmos espaços, tendo o mesmo respeito, tendo o mesmo patamar de fala e não sermos questionadas a mais do que os homens seriam. Né? É sobre isso. Não é sobre achar que a gente tem que ocupar lugar de ninguém. Pelo contrário, a gente só quer apenas que a porta esteja aberta do mesmo jeito que é aberto para que os homens também liderem. Está tudo bem, porque eu acho que cada um tem seu perfil e eles em conjunto podem fazer muito mais, né? Porque a gente tem o lado sensível e forte da mulher de fazer várias coisas ao mesmo tempo, e o homem tem da sua firmeza, né? Da sua força, e força abraçal mesmo, diferente eventualmente da nossa, e tá tudo bem. Então superamos, né? E eu acho que a gente tem muito a superar ainda, não só Bauru, quando a gente fala desse tema. Mas que bom que nós já estamos ocupando esses lugares. Que bom. E além de ser mulher, é uma mulher jovem. Também. É porque aí tem esse fator, também. No meu caso, alguns ingredientes somaram, né? Exatamente. Mulher, aí mais jovem. Então, muitas pessoas às vezes se referiam de um lado. Quem me chama de menina, eu fico super feliz. Tem cara de menina. Falo, ai, que delícia, é tão bom chamar de menina. Mas você também sente, quando menina não é porque você é jovem, é porque você talvez não tenha o preparo ou a capacidade para estar naquele lugar. Tá querendo dizer isso. E aí, cristã, né? Porque eu falo que chegou um momento também do início, hoje menos, em que nunca se preocuparam tanto com a religião de um prefeito como questionavam a minha. Com certeza. Né? Hoje as pessoas já compreenderam que caso ultrapassem essa linha de respeito às minhas escolhas, vão encontrar uma resistência, né? Por isso que as pessoas falam, você é forte em algumas coisas. É que eu cresci, né? Minha mãe me ensinou muito essa questão de você ocupar o seu lugar e você não abrir mão. Nós somos disso. frágeis, mas não tem que me fragilizar porque alguém acha que tem que questionar as minhas escolhas. Exatamente. Então, hoje sabem que eu vou à igreja, sabem que existem prioridades na minha vida pessoal, que é estar no culto, eu ministro, eu faço parte da minha equipe de louvor, né? Eventualmente eu faço as minhas agendas para ministrar, eu vou estar em Pirajuí fazendo uma ministração, escrevi um livro, lanço livro nas igrejas também. Então, as pessoas agora já estão mais acostumadas. Tem uma prefeita que tem outras atividades, então fica mais fácil, acho que, ter esse respeito, assim como eu sempre digo, meu papel é governar para todo mundo. É isso mesmo. E respeitar as escolhas de todas. Não cabe a mim, né? A gente tem alguém superior que, em seu momento oportuno, vai nos perguntar, cadê as obras das suas mãos? Aí cada um vai ofertar aquilo que de fato fez ao longo da vida. É ele que vai cobrar, né? É isso, não eu. É isso mesmo. Que lindo. E você é uma mulher cristã, conservadora e, ao mesmo tempo, jovem, né? E atuante, como eu falei para você. Como que você concilia tudo isso sem perder a sua essência? Porque isso é difícil. Como você põe a sua fé em prática, né? Diante de tudo isso. Eu acho que a receita, até ontem, quando eu fui orar, eu coloquei aquela canção Essência da Adoração, né? Porque acho que é o que te faz conciliar e não mudar quem você é ao longo do que te foi apresentado na vida. No meu caso, né? As pessoas podem ter outras formas. No meu caso, é me lembrar da minha essência em Deus, né? Lembrar qual a minha base. O que é a Suelen? Eu me lembro muito disso. O que era a Suelen aos seus
7, 8 anos de idade, em que eu pedi para Deus o que eu queria para minha vida no futuro. E hoje eu estou vendo o que eu pedi, né? Então, acho que essa base, que ela não pode ser outra. Eu acho que é isso que me sustenta ao longo de todo um processo em que eu passo por mudanças, né? Eu passei por alguém jovem que iniciou uma carreira política, que iniciou a carreira jornalística e que foi eleita. E aí tem os desafios de entender o que é a máquina pública, como é cuidar de uma cidade, como é lidar com as críticas, lidar com a frustração de que você não vai resolver o mundo, que você não vai conseguir dar conta de tudo. Você se frustra às vezes, com certeza, muito, né? Você se frustra muito. Todo dia eu passo por uma frustração, porque eu vejo que tem coisas que não dependem única e exclusivamente de mim. E tem coisas que vão depender do meu planejamento, mas elas só vão se realizar a longo prazo. Exatamente. E eu não, quem sabe, não estarei aqui para poder ver isso acontecer. É verdade. Então, existe ter que lidar com essa frustração sem deixar de acreditar que aquilo que você está fazendo está sendo bom. Sim, né? sim. Então, acho que conciliar isso, a minha base não tem outra. A minha receita é me lembrar todos os dias de onde eu saí. Né? Quem que conduziu minha vida até aqui? É Deus. Quem não que tem. te pôs lá? Não tem. Talvez outras pessoas em várias conquistas vão ter outra receita, Sim. mas a minha é essa. Que bom. Né? Para conseguir conciliar a função de filha, a função agora de esposa, de gestora da prefeitura, né? De cantora, né? De jornalista. Agora porque de esposa. De esposa, que é uma loucura também, viu, gente? Daqui a pouco de mãe. Daqui a pouco de mãe. Já pensou? Isso agora já começa a pensar, Já começa né? a pensar nisso. E aí, nossa, como vai ser, né? Porque, obviamente, que é um sonho. Sim. Isso desde sempre. Como vai ser conciliar isso? Mas se eu fizer o mesmo que minha mãe fez comigo, com a minha irmã e com o meu irmão, vai dar certo. Vai dar certo. Né? Vai dar certo. Se Deus quiser. Se Deus quiser. Que conselho você deixaria, então, hoje aqui, para outras mulheres jovens ou maduras que sonham, né? Ou entrar na política, ou em outros espaços aí de liderança? Que conselho você deixaria para essas mulheres que sonham com uma carreira, que querem mudar de carreira, que querem ter essa ousadia, essa coragem que você teve? Eu sei que, primeiramente, tem que ter coragem, né? Tem que ter coragem. Tem que ter. É a palavra que eu sempre, toda vez que alguém me faz essa pergunta, a primeira palavra que me vem é coragem. Coragem. A gente não pode se amedrontar diante das adversidades. E do novo também, né? E do novo, né? Se permitir viver o novo de Deus. Exatamente. Foi o que eu me permiti. Eu não tive medo de entrar nessas portas que Deus foi abrindo ao longo do caminho. Porque as oportunidades, elas passam. A gente usa às um vezes termo, uma vez só, né? a gente usa um termo na política, que a política é como uma nuvem, né? Você olha um segundo, ela tá ali. Você piscou, ela já mudou de posição. É verdade. Então, se você quer realmente buscar algo, não perca as oportunidades. Aquela coisa, não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Sim. E eu sempre digo, a receitinha para a gente pensar, mas será que eu estou no caminho certo? Pelo menos para mim quando eu sinto paz, é sinal de que eu estou no lugar certo. Tudo que tem Penso a mesma conflito, coisa. discordância, tudo isso, alguma coisa está errada. Agora, verdade. quando você sente paz, como eu disse, quando eu entrei para pedir a minha demissão na TV, eu chorei muito depois que eu fui para o camarim, mas era um choro de paz, Sim. de que eu tinha feito a escolha certa. Se eu ia ganhar a eleição em 2018, paz. Sim, sim. Se eu depois as coisas iam mudar, paz. Se eu teria que dar um passo atrás, só vou voltar, essa é a palavra. Então, o conselho que eu dou para as mulheres é ter coragem, busquem a direção de Deus, Ele sempre dá. Deus sempre tem uma resposta. É verdade. É que às vezes a gente tem uma dificuldade de ouvir, ou às vezes Deus fala e a gente não está muito contente com o que Ele está dizendo. Né? A gente só quer o sim, né? Sim. Só quer o sim então, de a Deus. coragem, a palavra, né? Abra essas portas e também se prepare para isso, né? Há uma frase que eu sempre falo que é importante. As pessoas, elas nos imaginam, mas Deus nos conhece. Então, às vezes, para a gente ocupar lugares assim, sonhos assim, a gente tem que fechar os ouvidos para opinião e pensar o que Deus pensa de fato a meu respeito. E Ele vai abrir caminhos e vai dar direção. Ele né? que sabe do nosso coração. Coragem. É isso daí. Para tudo na vida, coragem, resiliência, né? Sim, força. Sim. E você, fé, né? E fé. Tem que ter fé. Tem que ter fé, tem que ter uma direção. Né? Eu não consigo imaginar a minha vida sem ter fé. É verdade, eu né? também Sem não. ter alguém para ancorar as minhas decisões. Foi assim desde quando eu me entendi que era gente, sim. lá na minha adolescência. E tem sido assim aos meus
Os meus hoje 36, que eu fico mais velha agora, dia 7. Tá com carinha de menina, mas já aí tá chegando perto dos 40 já. Quase. Que lindo, que lindo. E antes da gente terminar, a gente vai fazer um bate-volta aí, ó, rapidinho. Vamos ver se você consegue responder com uma palavra, 2 palavras, tá bom? Mais rápido. Mais rapidinho. Um hábito que você não abre mão na sua rotina. Oração. É hábito, mas na verdade mais do que isso. Mais do que um hábito. Mas assim, algo que você faz rigorosamente todos os dias. Meu tempo de oração, meu devocional. É isso mesmo. Isso aqui eu sei, é fácil isso aqui, mas uma mulher que te inspira. Minha mãe. Tinha que ser. Ela, que lançou um livro maravilhoso agora. Mamãe da Suelen vai vir aqui também no podcast, para trazer o livro dela e contar e o livro fala, treinando filhos para derrubar gigantes. Olha aí, que lindo. Não tem como não me sentir inspirada, né? Com certeza. Um versículo que te guia. Eu acho que são tantos, mas nesse momento da minha vida, Eclesiastes 3:11, que fala sobre Deus tem um tempo perfeito, né? Fala sobre o tempo, mas fala sobre a perfeição do tempo de Deus. O seu tempo, ele fará perfeita todas as coisas. Amém. É o versículo desse momento da minha vida. Amém, amém. A sua forma preferida de relaxar? Estar em casa, com a família. Eu gosto muito os domingos em família, é uma delícia para mim. Que bom que tá todo mundo aqui agora, né? Tá todo mundo. Família inteira. Todo mundo. Ai, que delícia. Uma conquista pessoal inesquecível. Eu acho que a minha eleição, né? A primeira eleição, principalmente porque eu tinha 1% de intenção de votos. Nossa. E realmente... eu lembro, eu já estava aqui nenhuma pretensão, né? Eu lembro que um dia eu brinquei, eu falei assim, imagina, gente, se eu ganhar a eleição, vou pedir a recontagem dos votos que deu alguma coisa errada, né? Então, foi uma grande conquista. Foi Deus me mostrando que Ele pode fazer o improvável acontecer. É verdade, né? Que lindo. Eu trabalhei, lógico, me dediquei, mas eu acho que essa foi uma grande conquista. Com certeza. Uma causa que você sempre vai defender? Uma causa que eu vou sempre defender é os princípios da família, sabe? Defender a família, acreditar na família, né? E fazer de tudo para que a gente tenha uma vida cada vez melhor. Isso eu nunca vou abrir mão, né? Os princípios de Jesus, estar na igreja e defender a minha fé. Acho que resume bem. Não vou abrir mão de defender a minha fé, independentemente do lugar que eu ocupe. Que lindo. Prefeita, esposa, comunicadora. Que papel que é mais desafiador? Olha, eu ainda acho que está sendo de prefeita. Porque, graças a Deus, o casamento tem sido uma grande bênção, né? Eu tenho um grande parceiro, assim, então... o de prefeita ainda é a tarefa mais difícil. É a tarefa mais difícil. Política para você, o que é? Trabalho. Talvez outros políticos não diriam isso, mas para mim não é trabalho. Trabalho mesmo. Arregaçar as mangas e apresentar resultados. Isso trabalho. Um sonho que ainda está por realizar? Ser mãe. Acho que eu vou pôr esse sonho que é um desejo. Acho que no tempo de Deus a gente vai realizar, mas é um sonho pessoal. Amém. Vai se realizar, sim. Gerar filhos, né? Ter outras crianças parecidas comigo. A terra que se outras suelinhas. Terra que se vire. E para nós encerrarmos, um conselho que você deixaria agora, então, para as mulheres? Uma palavra, a última palavra que você tem para encerrar nosso podcast. Busque a direção de Deus, né? Independentemente da religião que você tenha, a gente tem que sempre buscar uma direção para todas as coisas. Alguém que, na nossa solitude, nos traga paz, né? Felicidade, ela não é uma coisa que a gente tem constantemente. A gente tem momentos de felicidade. A gente tem muitos momentos de aflição. Então, se você passa por isso, ou passou, se você tem sonhos, projetos de vida, busque em Deus, faça a oração mais simples, mas busque nele a direção para a sua vida. O dia que você dobrar seus joelhos e orar, independentemente, como eu disse aqui, da sua religião, e falar, eu quero me conectar com Deus, como as pessoas falam, pode ter certeza que você vai sentir essa presença que nos dá a felicidade plena, nos dá plenitude e nos ajuda nos momentos mais difíceis. A palavra diz que no mundo nós teremos aflições, mas Jesus venceu, porque a gente também não pode vencer, né? É uma palavra de esperança que eu deixo para vocês. O mundo tem tantas más notícias, está tudo tão difícil. Todo tempo. O que me faz acreditar e confiar no amanhã? É Jesus. Só né? O que me faz querer ter filhos, continuar
não é família, sonhar, apesar de tantas guerras, de tantos problemas que a gente está tendo, que nos faz acordar no dia seguinte. É que existe um Deus que cuida de nós. É verdade. Deus nunca perde o controle. Não se esqueça disso. Que lindo. Amém. Amém. Que bom. Olha, tô assim muito lisonjeada de te receber aqui. E é gostoso falar um pouquinho, né, no pouco do que são os bastidores, Exatamente. um pouco além do que eu faço na minha rotina de trabalho. Mas o dia que você quiser, a gente vem aqui só para falar de cidade. Com certeza. Comprar as coisas de política. Isso, a gente pode falar também. Hoje eu queria conhecer um pouquinho da Suelen, porque a gente sempre vê você falando, sempre te ouve, né, ali no Instagram, te sigo ali, tá sempre mostrando a cidade, né, mostrando o que você tá fazendo na cidade. Parabéns por tudo que você tem feito na cidade. Obrigada. Faz 8 anos que eu estou aqui em Bauru, tenho visto, né, a evolução, as melhorias. Então você tá de parabéns. Mas eu queria conhecer um pouquinho, né, por trás aí da política. Você sabe que é uma das coisas que eu tenho me cobrado um pouco, é poder dividir com as pessoas o além do que eu faço na política, né? Porque por trás de um cargo tem uma pessoa. Sim. E às vezes a pessoa pode inspirar outras também. Exatamente. Eu tô em dívida com isso. É. Já faz tempo que eu tô assim, eu preciso compartilhar um pouco mais, Tem que né? compartilhar. Porque o trabalho tá sempre ali, mas eu vou estudar uma forma de porque você tem que coisas. ser essa inspiração para outras mulheres, principalmente para a sua geração, sabe? Isso. A sua geração, essas meninas jovens que estão vindo agora, elas precisam dessa motivação de mulheres fortes, né? Como você fala assim, não, você pode sim, luta, batalha, estuda, vai em frente, né? Que você vai conseguir, né? Não tem, tipo, aonde eu não posso chegar, né? Não tem. Não tem, né? Nunca foi fácil. Exatamente, né? não é Fazer fácil. Faculdade, para pagar minha faculdade, eu vendia CD na rua com a minha irmã para terminar os últimos anos da faculdade. Então, assim, nunca foi fácil. Exatamente. Né? Então, não chegou aqui de mão beijada. Não, né? não. Assim como estar na política também não é fácil, mas também dá muito prazer. Agora há pouco no gabinete, só para encerrar, porque eu falo demais, né? Mas só para encerrar. Estamos Agora aqui no gabinete isso. a gente recebeu uma emenda que eu busquei. Eu vibro. Tá vendo? Né? Eu vibro com as coisas. Prefeita, chegou tal coisa, deu certo tal processo. Quem tá comigo todo dia sabe que eu vibro com essas conquistas. Pula até não querer mais. Nossa, como se fossem uma conquista de vida pessoal. É isso mesmo. Por quê? Porque é o resultado do nosso trabalho. Então tem muita coisa boa na política também para ser dividida. Com certeza. E que bom que você aceitou nosso convite. Obrigada, gente. Quando quiser vir aqui para nós conversarmos essas outras coisas concernentes à sua gestão, estamos aqui para ouvi-las, tá bom? Mas agradeço muito e que Deus te abençoe grandemente cada vez mais. Que Ele te sustente como Ele já tem te sustentado. Que Ele te capacite, dê forças físicas, espirituais, emocionais. Que Ele te cubra aí com a presença dEle todos os dias. Que nunca falte na sua vida a presença dEle. Porque você tendo a presença dEle, Ele vai te dar a instrução do que você precisa fazer. Então, Ele que vai te guiar. Então, sempre peça aí, Senhor, vai na frente, né? Jesus me guia e Ele vai te guiar, tá bom? Amém. Então, obrigada, que Deus te abençoe grandemente seu casamento, sua família. Foi um prazer te receber Prazer é aqui. todo meu. Parabéns, viu, pelo programa. Ai, deixa eu beijo te entregar pra você. aqui um presente, lógico. olha. Sou super fã do Pedro. Você conhece o Pedro? Conheço desde quando eu era da TV, quando ele começou. O Pedro era um menininho pequenininho, agora já está com 19 anos. Tem feito um belíssimo Então, trabalho. Parabéns. É lindo parabéns pelo o livro. trabalho aí. Leia nosso livro. Ajuda a gente a chegar nas escolas, porque, olha, meu sonho é que os meus livros cheguem nas escolas, porque eu tenho filhos, né, e a minha filha mais nova. Às vezes a gente vê tanta literatura, assim, inútil, né, que as crianças têm ali na escola. E eu, como escritora, eu tenho me esmerado a escrever uma boa literatura. Que bacana. E, assim, parabéns. nem que eu não ganhe nada, nem um centavo, mas o meu prazer é ver as crianças recebendo uma boa literatura, recebendo uma boa palavra, um bom ensinamento, que é o que a sua mãe ensinou para os seus filhos, o que eu ensinei para os meus filhos, e eu quero passar isso adiante. Sem dúvida. Tá então, bom, receba obrigada. aí com muito carinho, Obrigada, tá bom? Deus abençoe. Mulheres, espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Eu amei estar aqui com a Suelen, é uma menina linda, simpática, muito educada, uma mulher de Deus. E foi muito bom essa entrevista. E compartilha, gente. Por favor, esse podcast aqui foi muito especial. Na verdade, né, eu trago mulheres especiais sempre aqui. Mulheres fortes, mulheres que têm uma história de vida, uma história de inspiração para inspirar vocês a seguirem, a persistirem, a terem coragem, a terem fé, a não desistirem, porque viver vale a pena. Viver vale a pena. Todos os dias acorde e fale assim: eu não sei o que espera esse dia para mim, mas eu vou viver. Entrega o seu dia para Deus. Ele tem uma missão especial para a sua vida. Nunca se esqueça disso, tá bom?
Beijo no seu coração, fica com Deus, compartilha nosso podcast, acompanha aí sempre os nossos podcasts e a gente está sempre por aqui, tá bom? Fica com Deus, beijão, boa semana para você e até o nosso próximo podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Até mais, tchau, tchau!